Olá, crianças, tudo bem com vocês? Joia! Nossa aula de história de hoje, nós vamos estudar sobre repensar os papéis dos bandeirantes. Nós vamos ler um texto aí bacana e vamos fazer atividades, certo? Mas antes disso, vamos lá para a página 17, crianças? Vamos lá, olha só aí, ó. Você viu? Vamos dar aqui acompanhar o texto aqui, ó. Você viu que as entradas e bandeiras seguiam para o interior da colônia, abrindo caminhos no mato. Mas havia expedições que seguiam o traçado dos rios, as chamadas moções, não é? Olha aqui, ó, as chamadas moções. No final do século XVII, grupos de bandeirantes paulistas descobriram ouro no interior da colônia. Essa descoberta provocou um grande aumento das moções. A maioria delas saía de São Paulo em direção a áreas que hoje correspondem ao estado de Minas Gerais e Mato Grosso. Essas expedições também ficaram conhecidas como por promover o comércio de produtos com pessoas que passaram a viver no interior de Minas de Ouro, crianças. Olha só, vocês viram só então aí que interessante que foi isso? Olha lá então, continuando aqui, ó. Leia as frases a seguir e preencha os quadros de acordo com a legenda. E, entradas, B, bandeirantes e M, moções. Vamos fazer juntinhos aí, ó, essa atividade aí, crianças. Vamos lá, ó. Eram organizadas pelo governo português para desbravar o território colonial. Opa, deixa a professora abrir aqui novamente. Aqui. Qual que é, crianças? Eram as entradas, as bandeiras, as moções? Eram as entradas, não é mesmo? Então, vamos lá, continuando. Após a descoberta do ouro, transportavam produtos que seriam vendidos nas áreas de mineração. Quem que fazia isso? As moções. Eram realizadas por iniciativas dos colonos, que muitas vezes contavam com o apoio de nativos. Quem fez isso? Os bandeirantes, as bandeiras, não é? As bandeiras. Eram formadas por portugueses a serviço das autoridades coloniais, as entradas. Eles estavam a serviço da coroa, não é? Seguiam rotas diferentes dos caminhos terrestres conhecidos. Você sabe quem fazia isso? As moções. Vamos lá, então, letrinha M. E muitas delas ultrapassaram os limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas, as bandeiras, os bandeirantes, não é? Então, joia! Olha aqui, crianças, então, na página 18, repensando o papel dos bandeirantes. Vamos observar essas duas imagens aqui, olha só. Tem aqui Domingos Jorge Velho e o Tenente Antônio Fernandes Abreu, um óleo sobre tela, foi pintado, né? E aqui a estátua do bandeirante Borba Gato, que foi inaugurada em 1962 na Avenida Santo Amaro, na cidade de São Paulo. Olha só aqui, ó, uma escultura cerca de 10 metros. Vamos acompanhar a leitura do texto? Altivos, imponentes, longas botas, chapéus e armas vistosas. Esqueçam a imagem típica dos bandeirantes difundida pelos livros didáticos, que é que eles estão bonitões, bem vestidos, não é? Vamos ver aqui. A realidade era bem outra. As tropas caminhavam descalças por extensos territórios, sujeita a todo tipo de desconforto, à mercê de ataques de índios e animais, fustigadas pela fome, maltratadas, castigadas pela fome, as tropas. Antes de virar herói, invenção da elite do início da República, para enaltecer a capacidade de liderança dos paulistas, o bandeirante foi protagonista de uma colonização árdua e violenta. Deixa a professora aumentar aqui. Que durante mais de 2 séculos desenvolveu uma cultura própria, bem distante dos padrões europeus.
Desde o século XVI até as primeiras décadas do XVIII, expedições partiram em busca de metais preciosos e índios para serem vendidos como escravos nas plantações que abasteciam a colônia. Essas incursões ganharam o nome de bandeiras, possivelmente por causa do costume tupiniquim de levantar uma bandeira em sinal de guerra. As bandeiras foram a principal atividade econômica de São Paulo até a década de 1690, quando foi descoberto ouro na atual região de Minas Gerais. Usurparam, olha só, tomar a força. Olha aqui. Usurparam territórios indígenas, capturaram milhares de índios, arrasaram aldeias, destruíram etnias e favoreceram a difusão de epidemias, ou seja, gente, disseminaram muitas doenças, principalmente entre os índios, não é? Então, vamos lá, crianças, lá para a página 19. O que as imagens mostram? As imagens mostram alguns bandeirantes. Domingos Jorge Velho, Antônio Fernandes Abreu e Borba Gato. Completem aí. Como os personagens apresentados nas imagens são retratados? Eles usam chapéus, casacos, portam armas de fogo, parecem imponentes e grandiosos, assim, né? Olha aqui no Amplie. De acordo com o texto, qual é a imagem típica dos bandeirantes difundidas pelos livros? O que mostra? O que os livros mostram pra gente? Que os bandeirantes eram homens ativos, usavam botas longas, chapéu, portavam armas de fogo, eles estavam sempre bem vestidos. Não é assim que os livros pintam? Como está aqui, ó, essas duas imagens aqui, não é? Aí, qual é a diferença entre a representação dos bandeirantes nas imagens e a sua descrição no texto? O que o texto revela? Que os bandeirantes caminhavam descalços, sofriam com a fome e as doenças, diferentemente das imagens que os apresentavam. Eles estavam descalços, ou seja, não estavam bem vestidos, passavam fome e sofriam com as doenças no meio das matas, não é? Crianças, agora aqui no final, na página 177, tem um material complementar para vocês explorarem aí depois, para vocês analisarem. Olha só, tem esse material complementar aqui, ó. Estão vendo aqui, crianças, que está falando, ó, a imagem dos bandeirantes, tem aqui, ó, o retrato aqui de alguns bandeirantes. Depois vocês vão lá no finalzinho do livro, aí, para vocês verem esse material complementar aí, ok? Criançada, então, no Para Explorar, crianças, esse daqui nós vamos deixar para uma próxima. Por quê, crianças? Porque, olha, muitas cidades que existem hoje foram criadas ainda durante o período colonial. Vamos conhecer? É para vocês fazerem uma pesquisa aqui, mas esse daí vai ficar mais para frente. Vamos lá para a página 21. Observe a imagem e responda as perguntas. Vamos observar essa imagem aqui, crianças. Olha só. Tem, ó, dá para perceber que tem índios, não é mesmo? Tem aqui, ó, tem aqui portugueses, tem alguns aqui religiosos, não é mesmo? Olha só, Fundação do Rio de Janeiro, um quadro de Antônio Firmino, de 1888. Tem uma cruz aqui que representa, não é? A Igreja Católica. Olha aqui o litoral aqui, crianças, dá para ver o mar aqui, não é? Olha só, a cena retratada se passa no litoral ou no interior? No litoral, o professor acabou de falar, não é? Que cidade está representada na pintura? Rio de Janeiro. Vão completando aí, crianças. Que grupos de pessoas estão representados na pintura? Portugueses e indígenas. Como as pessoas retratadas estão vestidas? Os indígenas usam poucas roupas e os portugueses usam roupas longas ou até mesmo armaduras militares. Vocês percebem aqui, ó, com uma armadura militar aqui? A imagem na letrinha E. A imagem revela a religião dos portugueses? Sim, não é? Existe uma cruz aqui. Opa, deixa a professora corrigir aqui, ó. Existe uma cruz. Ah, e o professor acabou apagando tudo. Não era para apagar tudo. Aqui, ó. Sim.
existe uma cruz no alto, e homens, com tudo maiúsculo, com trajes católicos, certo? Disse sim, aqui, ó. Sim. Aí, crianças, olha só, vamos lá para a página 22. Então, aqui, ó, a imagem revela a religião dos portugueses? Sim, eram católicos, não é? Olha lá, 2, crianças, na página 22. As cidades coloniais brasileiras contavam com alguns símbolos da administração portuguesa. Cite 2 exemplos de construção que marcavam a presença portuguesa nesses lugares. Vocês sabem o que marcavam, crianças? Olha só, as igrejas, não é? Que os lugares onde os colonos se reuniam para rezar, para, né, participar das cerimônias da Igreja Católica. E sabe o quê? As cadeias, lugares onde ficavam os acusados de crimes. Então, crianças, 2 exemplos de construção que marcavam aí, ó, a presença portuguesa dos lugares. Ó, as igrejas e as cadeias, não é? Qual a diferença entre entradas e bandeiras? Vocês vão responder aqui, que a professora deixou até aqui, ó, treino, páginas 22 e 23. Crianças, as entradas eram expedições organizadas pelo governo português. Era o governo português que organizava as entradas. As bandeiras eram iniciativas particulares. Os próprios homens, eles se organizavam e saíam mata dentro aí, não é? Em busca de metais preciosos, em busca de capturar africanos escravizados que tinham fugido e em busca de índios para serem vendidos como escravos. Então, essa é a diferença. As entradas eram organizadas pelos governos pelo governo português e as bandeiras eram particulares, não é? Como é a relação entre os bandeirantes e os indígenas? Havia grupos de indígenas que combatiam os bandeirantes e outros se aliavam a eles para enfrentar indígenas rivais. Estão lembrados disso? Então, como era a relação entre os bandeirantes e os indígenas? Alguns indígenas combatiam os bandeirantes e outros se aliavam a eles para combater o quê? Tribos rivais. Na 5, quais foram as consequências das ações dos bandeirantes para a população indígena, criança? Qual foi as consequências aí para a população indígena dos bandeirantes, em relação aí às ações dos bandeirantes? As terras de muitos indígenas foram invadidas. Muitos deles foram mortos, porque combateram contra os bandeirantes, e outros foram capturados e escravizados. Então, o que aconteceu aqui? Muitas terras indígenas foram invadidas. Alguns morreram combatendo os bandeirantes e outros foram capturados e escravizados. E quais foram as consequências das ações dos bandeirantes para a ocupação portuguesa? Olha só, eles ultrapassaram os limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas. E assim, os portugueses acabaram ocupando o território todo, certo? Segundo o que o tratado, que quer dizer, pertenciam à Europa, crianças. Então, o que aconteceu aí, ó? Qual foram as consequências para a ocupação dos bandeirantes, as consequências das ações dos bandeirantes para a ocupação portuguesa? Eles ultrapassaram o tratado, né, ali estabelecido, né, do Tratado de Tordesilhas, a linha, que um lado era da Espanha, outro lado era de Portugal. Eles ultrapassaram e pegaram todo o território e o Brasil acabou ficando todo com Portugal. No Vamos Testar, vocês vão responder aí essas 3 questões. Então, na próxima aula, a professora vem corrigindo aí, crianças, as páginas 22 e 23, que eu deixei aí como treino para vocês. Não deixem de fazer na próxima aula, tem correção antes de iniciarmos o módulo 10. Beijos para vocês, força na peruca e até mais.